Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor esteja todo conosco. Pessoal, para quem está chegando hoje, parece que o Quirino falou que tem pessoas novas chegando aqui. Eu vou explicar como que é o estudo sistemático que a gente faz toda quarta-feira. Nós fazemos uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma única pergunta toda quarta-feira, tá? A gente faz uma perguntinha e a gente faz o estudo do Evangelho também. Tá? Então, toda quarta, a gente começa assim, com uma pergunta do Livro dos Espíritos e o Evangelho, tá? Então, eu vou começar com vocês pelo Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 2º, dos elementos gerais do universo, propriedades da matéria. Pergunta de número 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primária? É uma pergunta, tá? A resposta, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Ou seja, os órgãos dos corpos, o paladar, o olfato, a audição, as qualidades que percebem os sabores, os odores, as cores, a visão. Aí Kardec vem falar, ele pôs uma nota lá. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Então, gente, tem uma notinha que eu deixei gravada, coloquei bem em preto assim. Antes de pensarmos em conhecer a substância primitiva, a primeira coisa que surgiu da matéria, vamos pensar em pedir ao Senhor que nos ensine a perceber o amor primitivo do seu coração para conosco. Então, antes da gente se preocupar com a substância primitiva da matéria, vamos pedir para Deus, para o Senhor Jesus, que Ele nos ensine a perceber o amor primitivo dEle no seu coração para conosco. Porque é muito complexo, toda essa substância primitiva. Então vamos nos preocupar com o amor de Jesus. Vamos preocupar como a gente traz o amor dele para dentro dos nossos corações e como conservar esse amor primitivo dentro de nós. Essa é a introdução, tá? Então agora nós vamos para o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Assim como todos são, esse também é um assunto muito importante. Capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe, item 8. A parentela corporal e a parentela espiritual. Pode passar. O corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então nós sabemos que existe um planejamento reencarnatório. Antes da gente vir à Terra, antes da gente nascer,
existe um planejamento reencarnatório em espírito, no plano espiritual. Então, quando a mamãe está grávida, ela está grávida do filho, do neném, do corpo. O espírito já é um espírito maduro, é um espírito que já estava em planejamento reencarnatório para vir. Então, esse espírito é um espírito que já havia escolhido todo o seu processo reencarnatório naquela família, para passar com aqueles seus entes queridos. É todo um planejamento, acontece tudo isso com antecedência. Então, é tudo planejado. E por isso que o corpo, o pai e a mãe, ele é responsável pelo corpo da criança, pelas feições, pelo corpo. O espírito, ele vem do espírito. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele não faz mais do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Pode passar, João. Volta lá, João. Deixa eu só fazer Eu busquei no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, semelhanças físicas e morais, para falar sobre isso aqui. Na pergunta 207, no Livro dos Espíritos, capítulo 4, se vocês quiserem procurar depois para dar uma olhadinha no que eu estou falando, na pergunta 207 fala o seguinte: os pais frequentemente transmitem aos seus filhos uma semelhança física, tá? Aí vem a pergunta: transmitem também uma semelhança moral? A resposta é não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Há apenas consanguinidade. Aí vem a pergunta 207A. De onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? A resposta é: são espíritos simpáticos, atraídos pelas afinidades de suas inclinações. Quantos pais, né, que arrastam exemplos para a geração inteira, né? Quantas mães, quantos pais arrastam? A gente vê filhos se comportarem identicamente igual aos pais, pelos exemplos, pelas afinidades. A gente pode falar assim: nossa, aquele pai, ele trabalha na lavoura e os filhos todos trabalham na lavoura igual os pais. Ou então, aquele pai que cuida tão bem dos animais e os filhos também têm adoração pelos animais. Ou aquela mãe que é cozinheira e as filhas todas são ótimas cozinheiras. São exemplos que a gente vê arrastando, né? As profissões que os filhos herdam dos pais pelo bom exemplo que o pai deixa dentro de casa. Mas, porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as afinidades, as inclinações, elas tanto são carregadas, elas tanto são transmitidas no lado positivo, quanto também no lado negativo. Aqueles pais que têm vícios, né? Que trazem maledicências perto dos filhos, que trazem vícios à tona, que os filhos veem isso muito dentro de casa, acontecer muito dentro de casa, mentira, pai que mente muito perto de filho, e o filho tá vendo, ó, o pai tá contando essa mentira, mas é para você
vai lá e fala pro fulano que eu não tô, vai lá, fala pro fulano, não sei o quê. O filho vai crescendo e vendo isso. E isso são exemplos que filhos vão fazer, vão se repetindo quando eles crescerem. Então, gente, bebida, cigarro, tudo isso são coisas que geralmente os filhos copiam dos pais. Então, a gente... são afinidades, são inclinações que tanto o lado positivo os filhos arrastam para si, quanto as inclinações negativas também os filhos arrastam para si, nos exemplos que os pais deixam rolarem, né, dentro de um lar. É isso aí, tá? Então, o próximo slide... Olha lá, nós temos duas cenas bem diferentes. Olha a primeira cena lá. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são das mais vezes espíritos simpáticos. Olha como que existe uma harmonia. Você vê, é uma cama para todos. Até os bichos estão ali, aconchegados, né? A galinha, o cachorro, e eles estão... assim, num entrosamento, num amor, numa coisa, mas são espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Isso acontece, gente, com espíritos afins. A gente, às vezes, vê famílias paupérrimas, né? Que falta tudo, mas não falta amor. Não falta amor, não falta respeito. Porque são espíritos afins. São espíritos que já vieram de outros núcleos se entendendo, se respeitando. Essa encarnação está sendo de muito bom proveito. Por quê? Porque eles estão desenvolvendo o papel que eles tiveram o propósito aqui na Terra de desenvolver. Porque todos nós temos um papel para ser desenvolvido aqui. Todos nós, é como se a vida fosse um teatro, fosse uma novela, e a gente está aqui representando. Só que nós sabemos, a doutrina espírita traz isso muito bem retratado para nós. Que nós sabemos o que é certo. Então nós temos conhecimento do verdadeiro propósito aqui nosso, aqui na Terra. Então aquela família, eles têm o propósito deles, eles estão cumprindo o propósito deles. Agora, nós sabemos que tem, gente, muito, mas muito mesmo, pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Isso é uma provação, porque existe dentro de uma única família, de várias famílias, é claro, irmãos que se odeiam, que não se falam, que são de mal há muitos anos. Existem, não existem? Existem. Existem parentes, existem irmãos que não se falam. Então, duas situações muito comuns nas famílias, onde vivenciamos com espíritos afins ou não. Espíritos afins ou não. Ligados por uma relação de amor ou por provação. Mas não podemos esquecer a verdadeira função da família e principalmente o nosso propósito reencarnatório no núcleo familiar, que é renovação, depuração moral, sublimação, correção. Nós estamos aqui, gente, para corrigir os nossos erros do passado. Ah, Débora, mas como que eu vou saber quais são meus erros do passado? A gente estudando, é muito importante os estudos aqui na Casa da Doutrina Espírita, é muito importante a gente estudar, porque a gente tem conhecimento do que é certo e do que é errado.
a partir dos estudos, vocês têm conhecimento do que é certo e do que é errado. Você vai começando a se podar. Você vai podando, sabe? Você vai percebendo. Você se modificando já é um passo muito grande na evolução. A gente se podando, a gente melhorando, já é um passo muito grande. Aí, com o tempo, você começa a melhorar o próximo, começa a melhorar o companheiro, começa a melhorar o filho, começa a melhorar a mãe. E a gente, quando vê, a gente já melhorou as pessoas que nos cercam. Isso, gente, é um esforço de muito tempo. Não é uma coisa que vai levar dias, vai levar muitos anos, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que ter boa vontade de querer mudar. Então, na família, gente, a gente tem que ter reparação todos os dias. Hoje tem que ser melhor que ontem, amanhã tem que ser melhor que hoje e assim sucessivamente. Todo dia tem que ser melhor que o outro. Todos os dias a gente tem que fazer a vida ser melhor. Olha essa cena. Olha que cena tão linda e tão comum. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Por que será que nos damos tão bem, ou até melhor, com pessoas que não são da nossa família, até estranhas às vezes, do que com os nossos próprios irmãos? Por que será que tem gente que a gente gosta tanto, e fala, gente, ele não é nada meu, não é nem irmão, não é nem parente, e eu adoro essa pessoa como se fosse meu parente. Por que será, gente? Porque tem uma explicação. Porque essa pessoa, ela é da sua família espiritual. Ela tem uma ligação com você, de uma outra vida, de uma outra família. Essa pessoa já fez parte, ela tem uma ligação com você. Porque a gente não está aqui por acaso, né? Então, vem essa cena comum que a gente olha e que a gente fala assim, os verdadeiros laços, gente, são os laços espirituais, são os núcleos espirituais, é a nossa família espiritual. Essas é que vão se formar o grande núcleo. É essa família, quando Jesus disse, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É essa família espiritual que Jesus estava dizendo. Que todo aquele que fizer a vontade do meu pai, este é meu irmão, este é minha mãe, este é meu pai. Essa família que Jesus estava falando, é dessa família espiritual. Então, não será este o núcleo familiar universal? Lógico que é. Quando a gente simpatiza demais com as pessoas, que essas pessoas não têm vínculo familiar nenhum com a gente, pode ter certeza que essa pessoa já fez parte da sua família. Ela faz parte da sua família universal. É aquela família universal maior, que já te ampara, que já te tutela, que cuida de você. Pode ver que às vezes esse teu amigo que vem te salvar nas horas difíceis é o teu tutor, ele vem cuidar de você. São esses amigos que a gente tem que cuidar também, porque eles estão ali tutelando pela gente. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes, é isso aí que eu estou falando, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Olha que gracinha, gente. Olha, eles podem ser, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos
podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, no capítulo 4, no número 13, que fala: aqueles que a morte já foi dada viverão de novo. Isaías fala: aquele que a morte já foi dada viverão de novo. Por isso que fala da pluralidade das existências. Tá? Então, prova que existe vida, claro que existe, o Espiritismo acredita nisso mais do que tudo. Então, gente, nasceu de novo, tive outra oportunidade, eu quero estar naquela família, eu quero me redimir, eu quero me ajustar com aquele irmão que na encarnação passada eu tive só desentendimentos. Eu quero agora me aproximar, me reconciliar. É uma oportunidade. Esta oportunidade nós estamos tendo. Quem sabe, Cuca, que nós não brigamos até na outra. E agora nós estamos aqui de bem. Bem demais aí, ó, tá vendo? Então, ó, é meu irmão, por isso que eu tô falando isso pra ele. É fácil, eu quero ver com o tio Carlinhos. Carlinha mais ainda. Então, gente, a oportunidade está aqui, nos chamando para o dever. Vamos nos arregaçar a manga e vamos para a batalha, né? Vamos para o serviço. Quem tá... Há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. É muito triste, porque a gente realmente vê as famílias se desmanchando assim por pouca coisa, né? Por besteira. Na lição passada, que o João Batista falou aqui com vocês, com nós, né? Ele falou sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Kardec vem neste item 8 que eu estou falando hoje, trazer essa diferenciação entre família espiritual e família corporal, dizendo assim, basicamente que a família espiritual, como disse lá, são laços que perduram e vão se fortalecendo pela purificação dos seres e que vai se afirmando na eternidade, gente. São laços eternos de amor. Laços eternos de amor. Gente, não tem fim o amor da família espiritual. Ao passo que a família corporal são frágeis por si mesmas, mas, olha aqui, mas que tem a finalidade de ir se transformando aos poucos em laços espirituais. Família pelos laços corporais é núcleo de aprendizado, é a ação do Mestre Jesus no núcleo mais estreito, nos preparando para poder abarcar toda a humanidade através da família universal. Então, a família corporal são pequenos núcleos, e a família espiritual é um grande núcleo que vai tutelando, vai protegendo, vai envolvendo essas pequenas famílias, dando amparo, dando assistência, dando proteção, sabe?
fazendo com que todos sejam amparados pela grande família universal. Todos são protegidos, ninguém está sozinho, gente. Não tenham medo, porque ninguém está sozinho. Por isso que Jesus disse: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, estes são meus irmãos. Este é meu pai, este é minha mãe, estes são meus irmãos. Então, gente, mesmo esta família que se dissolve, que vem se dissolvendo moralmente, já na existência atual, elas são amparadas, elas são protegidas pela grande família universal. Estou aqui. Pode passar. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Foi o que Jesus quis dizer, que ele tinha uma família universal. Nenhum de nós ignora que somos filhos de um grupo consanguíneo. Quando eu abri o Evangelho lá na primeira parte, eu falei isso, que nós herdamos as características físicas do pai e da mãe, né? Olha lá, nenhum de nós ignora que somos filhos de um grupo consanguíneo, de um grupo genético. Somos assemelhados ao nosso pai, à nossa mãe. Temos a estatura, os olhos parecidos com o do pai, a maneira de ser biologicamente muito parecida com o da mãe. Olha aí, gente, ninguém nega, né? Olha a fisionomia, olha aqui. Ninguém nega que são filhos, né? Idênticos. Então, são essas características que nós herdamos dos nossos pais biológicos. Semelhança corporal. Estamos sempre ligados ao nosso pai e à nossa mãe. Dizemos, ele é alto como os avós o foram. Ele é gordinho porque toda a família era assim. Carrega esse problema porque é genético. Carrega essa beleza porque é genética. Nossa família corporal, nossa família biológica. E a gente tem muito orgulho da nossa família. Porque nós nos amamos. E nossa família é tudo baixinho. E eu tenho tanto orgulho disso, né? Então nós temos uma genética muito parecida. Todo mundo é pequenininho lá em casa. E a gente tem... É todo mundo assim, é todos os pigmeuzinhos, tudo lá, tudo igualzinho. Então eu chamava minha mãe de Branca de Neve, porque ela tinha o cabelinho branquinho e era Branca de Neve os 7 anões, porque era tudo pequenininho. E a gente tinha o maior orgulho disso. Então a genética, gente, existe. E a gente tem que amar tudo isso que a gente herda geneticamente, porque faz parte daquilo que a gente deixou para os nossos filhos, daquilo que a gente herda dos nossos pais. E a gente tem que amar o jeito que a gente é, não é? Mas ninguém ignora que existe uma família muito maior do que essa ao nosso redor ou distante de nós, que é a nossa família espiritual. A família espiritual, essa família que tem função de conduzir as almas a arrebanhar seus filhos para o caminho do Pai Maior. Essa família que zela por todos nós, que direciona a nossa família menor, levando-a no caminho da família universal. Aquela família menor, levando para o caminho da família maior. A família como núcleo renovador do nosso espírito e tendo também o trabalho incansável de milhares de espíritos que nos amam e têm trabalhado fazendo-nos aproveitar esta oportunidade sublime
neste filtro depurador que nos converte em laços renovadores. Esta é a importância da família espiritual enquanto núcleo de ascensão, renovador, redentor, nos dando amparo em todos os momentos. Nunca estamos sós. Vale a pena nos perguntar: quem é que compõe essa nossa família espiritual? Temos, fazendo parte dela, muitas criaturas que fizeram parte do nosso passado de outras vidas. Então, nós temos que pensar assim: com quem nós estamos sintonizados? Se meu pensamento não for bom, a minha sintonia não é boa. Então, eu tenho que estar sempre com pensamento bom, porque a minha família espiritual está ligada em mim. E o que ela deseja que eu seja? Uma pessoa do bem, uma pessoa que esteja sempre em sintonia com o bem, para que eu possa vibrar com as coisas boas. Porque se eu não estiver sintonizada no bem, eu não vou estar vibrando com as coisas boas. Então, gente, quem é que compõe a nossa família espiritual? Depende muito das minhas vibrações, depende muito das minhas sintonias. Se meu pensamento não for bom, a minha sintonia não é boa. Somos de uma família universal. Eu preciso orar e vigiar, sempre. Nós temos vários grupos, muitos desses grupos com os quais temos afinidades são do bem. Outros podem não ser. Olha lá, gente, vários grupos. Todo mundo tem, né? Os grupos de amizades, os grupos sociais. Desses grupos, muitos frequentam a nossa casa, visitam a nossa casa, sentam-se à nossa mesa conosco, e há outros grupos que nós nunca convidamos para visitar nossa casa. E isso vai definindo o nível desse parentesco espiritual, até onde confiamos, até onde nos abrimos, até onde conseguimos conviver. Nas nossas vidas atuais, nós pertencemos a vários grupos sociais. As nossas empatias, né, faz com que tenhamos amizades com algumas pessoas, com outras não. Não quer dizer que nós não gostamos de uns porque não temos amizades mais ajustadas, mais apertadas, laços mais apertados com eles. Não quer dizer que nós detestamos ou trazemos mágoa, nada disso. Simplesmente as ocasiões fazem com que sejamos laços mais apertados com uns do que com outros. Jesus também passou pela terra e teve seus grupos de convivência. Amava todos, mas nem todos conviveram simultaneamente com Jesus. Então é o que acontece com a gente. A gente ama todos os grupos. A gente vai numa academia, a gente ama todo mundo que está lá. Mas sempre tem aqueles que estão mais do nosso lado, que a gente conversa mais. Está numa escola, a gente tem amor por todos os companheiros. Mas sempre tem 2, 3, 4, 5 ali que a gente conversa mais, troca mais figurinha. Então, é a vida da gente, sempre tem aquelas afinidades, né? Que faz com que sejamos mais próximos. Mas o que importa é que a gente não tenha mágoa e nem ódio nos nossos corações. É isso que vale a pena. O peso disso tudo é assim, não ter nenhum tipo de sentimento negativo dentro do seu coração. Você só não pode desafinar a tua sintonia. Você só não pode ter um grupo que venha desafinar aquilo de bom que você tem dentro de você. Entendeu? Por exemplo, aquele grupo lá, não é que eu não gosto, eu gosto deles,
mas aquele grupo, eles têm uns costumes que eu não vai de encontro com aquilo que eu prezo para minha vida. Então eu não vou desafinar minha vida, eu não vou desafinar tudo aquilo que eu zelo para mim. Então não é que eu continuo gostando dele, continuo amando, só que não vou me misturar, entendeu? Mas continuo amando. É assim que a gente tem que ser. Amar, tem que amar. Já está finalizando. Existem afinidades das almas que nos remetem ao passado. Não há outra saída. Temos que ter vivido junto. Claro, gente, é aquilo que eu falei. Esse pertenceu à minha família universal. É muito comum nos identificarmos de tal maneira com alguém que ainda não seja adepto da tese reencarnacionista. Admitimos que já nos vimos antes, que já estivemos juntos antes, que já convivemos em outra ocasião, falo déjà vu, né? Tamanha o elo entre nós. É tão grande o elo entre nós que fala, meu Deus do céu, não é possível. Eu já vi essa pessoa, com certeza já vivemos juntos em algum lugar. Isso é muito bacana. Daí, valer a pena prestarmos bem atenção nas criaturas com as quais temos afinidades. Esse coração está cheio de pessoas dentro dele, gente. Há, de fato, situações em que pessoas do bem não se sentem afinados com pessoas dedicadas ao mal. É isso que eu falei. Não precisa desgostar das pessoas, mas tem situações que a gente não se sente bem, né? Por quê? Porque as pessoas estão emanadas ali no mal e eu não estou vibrando nessa sintonia. Não significa que haja ódio entre elas. Uma alma bondosa não sente ódio por ninguém, mas sente uma desafinação de propósitos. Sente que não é a pessoa que vibra na sua sintonia. É isso aí que eu queria falar para vocês. Deste modo, vamos trabalhar para cumprir o objetivo de Deus, que é tornarmos-nos uma só família, para sabermos quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. Muita coragem para não cair nas teias ou nas armadilhas daquelas desafinações que aparecem na nossa vida. Afinidades positivas, construtivas, renovadoras. Se não te faz bem, é porque não é bom. Quando estamos ligados no bem, nós sabemos o que nos faz bem. Que possamos entender o valor da família enquanto núcleo redentor. E vamos entendendo o quanto somos amparados por espíritos que seguem nos tutelando. Que saibamos aproveitar essa circunstância que agora estamos tendo, que às vezes é o resultado de séculos de espera. Às vezes, gente, esperamos séculos para estarmos nesta oportunidade aqui agora. Mas eis que estamos aqui e temos que saber valorizar esta oportunidade e que nesta busca o próximo, mais próximo, seja a ponte mais propícia onde reina essa família universal. Que Jesus possa viver em nosso lar e seja o nosso coração a porta por onde ele possa entrar. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite.